Filhos e filhas da igreja, queridas jubilandas, nós estamos no 12º domingo do tempo comum. E hoje a liturgia como proposta para que a gente possa conhecer cada vez melhor o reino de Deus, que já está instalado no meio de nós. E nós vamos precisar fazer este exercício cotidiano para que a gente possa sempre nessa vida escolher Deus. Até o final da nossa história, todos os dias, nós precisamos escolher Deus. A primeira leitura de hoje do livro de Zacarias nos lembrava que Deus mesmo, com o seu Espírito Santo, é que impulsiona no coração do homem e da mulher a vontade de amá-lo e segui-lo. Então o esforço inicial não é nosso, é de Deus, porque é Deus que derrama sobre nós o seu Espírito Santo. E lá no Catecismo da Igreja Católica, lá nas primeiras páginas, vem dizendo assim: o homem é capaz de Deus. Ou seja, dentro do coração do homem tem uma sementinha que faz com que a gente busque a Deus. Se a gente busca a Deus, a gente coloca Ele no centro, a nossa vida ela vai dando sentido, a nossa história ela vai dando significado. Mas quando a gente não coloca o Deus verdadeiro, aí a gente escolhe os falsos deuses, que não traz significado na nossa história, que não deixa a gente tranquilo, e aí a gente vive as angústias profundas, porque nossa alma, como dizia o Salmo, tem sede de Deus. A nossa alma tem sede de Deus. Então, se o homem é capaz de Deus e a gente precisa encontrá-lo, nós não precisamos fazer isso mais às escondidas, às escuras, como era no Antigo Testamento, que precisavam acreditar no Deus de Abraão sem ter visto, sem ter conhecido. Nós somos do novo tempo. Jesus se deu a conhecer. O Verbo se fez carne e habitou entre nós para que a presença de Deus ficasse mais próximo ainda. Não é à toa que Jesus faz essa pergunta para os seus discípulos: quem dizeis que eu sou? Ora, eu estou aqui revelando o reino de Deus, falando das coisas de Deus. Alguns não entendendo muita coisa, porque estavam somente pensando em si mesmo, pensando em derrotar o império, pensando nas coisas tão superficiais da vida, que se esqueceram de olhar para o céu, de trazer o céu para perto. E foi isso que Deus fez conosco. Deus se encarnou para que a gente não ficasse longe dele, mas para que ele pudesse ficar conosco no cotidiano. E com a sua força, a gente cada vez vai escolhendo as coisas melhores da vida. A palavra de Deus vai indicando o nosso coração para que a gente também reconheça o Senhor. As pessoas, aliás, os discípulos, falaram aquilo que as pessoas diziam que era Jesus. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros alguns profetas antigos que ressuscitou. Jesus não deu conta só com essa expressão, porque também Jesus queria saber o que se passava no coração daqueles discípulos, daqueles que eram caros, daqueles que eram próximos. E Jesus perguntou para eles: e vós? Depois de tanto ensinamento, depois de caminhar comigo, depois de ver tantas maravilhas que aconteceram, e vós, quem dizeis que eu sou? Foi o Espírito Santo mesmo que impulsiona Pedro para dizer, Kyrios Christos, o Senhor é o ungido do Pai. É o Espírito Santo que faz com que a gente reconheça o Senhor, pois Jesus mesmo já ensinou em outros momentos que ninguém pode dizer Senhor, Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo agindo na nossa vida, a gente conhece e reconhecer Deus. E reconhecendo a Deus, aí a gente então passa para o segundo passo. São Paulo
na segunda leitura, dizia que nós somos batizados, nós somos chamados a ser filhos. Nós nascemos criatura e nos tornamos filhos. Os anjos são criaturas, os anjos não são filhos. O que é a criatura? Criatura é aquela que nasceu para louvar a Deus eternamente. Os pássaros louvam de um jeito, os animais, né? Tudo que existe de alguma forma louva a Deus. Mas o homem não é só chamado a ser criatura, o homem é chamado a ter intimidade com Deus. Por isso que nós somos adotados, nós somos filhos. Ah, mas agora então que eu sou filho, então não pode acontecer nada comigo? Não, Jesus vai dizer, olha, se vocês me escolherem, o meu caminho vai ser um caminho de cruz. Jesus também ficou com medo diante do sofrimento e disse, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Eu não quero essa cruz não, mas não me faça, né, na minha vida o que eu quero, mas o que tu queres. Muitas vezes a gente não consegue compreender a nossa história porque a gente quer fazer a nossa história do nosso jeito. E do nosso jeito sem Deus dá errado. Do nosso jeito, sem o mover do Espírito Santo, a gente cai no egoísmo, a gente cai na falta de amor, a gente cai na indiferença, na exclusão. Do nosso jeito, a gente só olha para a gente. E quem olha só para si não consegue olhar o outro como irmão. E aí eu uso do outro, excluo o outro, faço do outro o que eu quero. Não, essas não são as propostas do reino. As propostas do reino são que a gente tenha todos como irmãos, porque um só é nosso Pai. Olha, se um só é nosso Pai, eu vou aumentando a minha caminhada para que o reino de Deus aconteça, à medida que eu vou reconhecendo aquele outro como meu irmão. Você e eu, nós somos os primeiros interessados na vida do nosso irmão. Não nos pontos negativos, mas na vida de salvação. Eu e você, a cada momento que a gente professa a nossa fé em Cristo, nós somos automaticamente lançados a ficar responsáveis pelo nosso irmão, pela nossa irmã. Nós somos aqueles que família que seria aquele que separa, divide, um irmão que não fala com o irmão, né, que não vem celebrar aqui, que não faz aquilo, que apesar de ser todo mundo diferente, mas é a família, não adianta. Né, não dá para poder fechar, né, uma pessoa e acabar e excluir igual no celular. Não quero mais falar com ela, então eu excluo e acabou. Não, ela vai continuar sendo tua família, onde for. Da cadeia ou à igreja, vai continuar sendo tua família. Né, tua família. E aquela pessoa mais difícil é ela que eu tenho que dar mais proposta de salvação. Aí vem Jesus dizer, depois deles concordarem que Jesus era o Cristo, o ungido, o escolhido, hoje também Jesus pergunta para nós, quem dizeis que eu sou? Quem que eu sou para vocês nesse tempo de 2022? Quem que eu sou para vocês? Cuidado, porque as ideias são loucas. Ah, Jesus é uma força, é uma energia. Né? Jesus é um suporte, que eu não tenho tal coisa, então eu tenho que ir buscar. Jesus né, a gente vai deturpando aquilo que o Espírito Santo mesmo revelou por Pedro. Quem é Jesus? Cristo ungido do Pai, que vem até mim todos os dias para que eu converta o meu coração e me salve. Esse é Jesus. Jesus não é uma ideia, não é uma filosofia, não é uma mensagem. Jesus é uma pessoa, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, um ser vivo que está presente em nós, principalmente naquele mais sofrido. E aí Jesus também pergunta para a gente, olha, se você quiser salvar a sua vida, quem quer se salvar? Levanta a mão. Graças a Deus, todo mundo. Se você quer salvar a sua vida, vai ter que renunciar muita coisa. E vai ter que renunciar às coisas do mundo. Não a vida
no mundo, mas aquilo que destrói a vida. Porque nós não somos extraterrestres que temos que ir para outro lugar para tentar viver a vida em Deus. Nada disso, é aqui mesmo. É com o meu irmão difícil, é com o meu irmão, que eu perco a paciência, é com aquele ali que peca, é com o meu irmão da comunidade que diz tal coisa, é com essa irmã ou com esse irmão que eu tenho que fazer realizar aqui o projeto de Deus, que vai de pouco em pouco acontecendo, à medida que a gente saiba abrir o nosso coração para abraçar a cruz. Eu não sei qual é a cruz que você carrega, mas cuidado, existem 2 tipos de cruz. Existe o sofrimento que vem de Deus, e esse daí a gente não fica muito preocupado, porque Deus nos dá força para aguentar. Lembra que Jesus falou em outros momentos, olha, o meu jugo é suave. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, oprimidos, fatigados, que se sentem pesados, cansados, eu vos aliviarei. Então, quando o sofrimento é divino, quando acontece na nossa vida, a pessoa passa por aquilo ali, mas ela está firme, ela está de pé. A exemplo de Maria, diante da cruz, diante do Calvário, diante das dores, diante das tristezas que pôde acontecer com seu filho, e ela também, Maria estava de pé. Por que estava de pé? Porque tinha esta convicção de que não estava sozinho. O sofrimento que veio sobre ela era divino. Agora existe um outro sofrimento que é difícil da gente aguentar, mas que a gente pode melhorar. Eu deixo isso escrito no meu livro, Palavras que Curam, sobre o sofrimento. Eu falo lá que o sofrimento causado pelo pecado, esse daí não vem da graça de Deus, esse daí requer conversão. Eu estou fazendo isso, escolhendo tudo errado. Como é que eu quero que a vida dê certo? É só mudar de vida, que aí vai dar certo. Eu faço isso, está tudo errado, eu estou fazendo do meu jeito, esquecendo qual é o jeito de Deus. Como que isso vai dar certo? Pode ser que até dê certo por um tempo, mas daqui a pouco o negócio vai por água abaixo, não dá certo. Então eu preciso converter o meu coração, eu preciso voltar para poder encarar a cruz e renunciar a mim mesmo, para ainda que eu sofra nesta vida, o Senhor está olhando o meu coração. E aí vem a salvação, as propostas de salvação. As irmãs estão celebrando hoje os seus 50 anos de vida religiosa, 50 anos de dedicação à igreja, 50 anos de dedicação e fidelidade à congregação franciscana de Ingolstadt, 50 anos de serviço ao irmão, à irmã, nesta mesma coragem, de que muitos homens e muitas mulheres e as outras irmãs que estão aqui também um dia fizeram, de renunciar a si mesmo, talvez o sonho de casamento, o sonho de ter filhos, o sonho de ter os seus projetos pessoais, mas por causa do reino, me faço assim. Não é porque tem que ser assim, é uma escolha que a pessoa faz. E essa escolha se renova diariamente. Todos os dias nós somos chamados, consagrados a renovar essa nossa escolha de fé. O dia que a gente esquecer de renovar diariamente, aí a gente começa a olhar para o sofrimento, aí a gente começa a olhar para o vento, e quando a gente olha para o vento, aí o negócio afunda. Diz São Pedro, ensina mais uma vez a gente, olha para Jesus, porque quando a gente olha para Jesus, a realidade da nossa vida, o nosso serviço, a nossa fidelidade, o nosso gesto de ser, de agir, tudo se torna diferente. Não é porque nós somos perfeitos, nós pecamos, erramos, também escolhemos errado, mas a gente tem essa certeza que o Senhor está conosco e todo mundo, não precisa ser consagrado para isso, todo mundo pode melhorar, todo mundo. Você pode ser um esposo melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, uma filha melhor, até uma sogra melhor, um sogro melhor. Você pode ser melhor no seu trabalho, com as pessoas. Todo mundo. Tem alguém aqui que não pode melhorar? Todo mundo pode melhorar. Todo mundo. Agora, você consegue isso sozinho? Alguém consegue ficar 50 anos servindo
passando pelas dificuldades, indo de casa para lá, casa para cá. Se for com a força sozinho, creio que não consegue. Se for sozinho e sozinha, ninguém consegue servir o reino, ninguém consegue renunciar a si mesmo e muito menos carregar a cruz. Agora coloca Jesus do lado. Faz essa experiência de trazer Jesus para perto. Refaz a sua história, as suas escolhas, as suas motivações. Aí só a minha alma que tem a tendência de ir para Deus faz o reino dele acontecer. Pois mesmo que os nossos olhos não possam ver, o reino de Deus, que também é o nosso reino, continua acontecendo. As consagrações, a missão, a vocação, as alegrias, o altar, a palavra, essa mesa da Eucaristia, esse nosso encontro de irmão e de irmãs, continua acontecendo, porque o reino de Deus está aqui, porque Jesus está no meio de nós. Então que a gente possa realmente pensar, quem é Jesus para mim? E dar respostas de fidelidade no dia a dia. Assim seja. Amém. Nesse momento nós